Antes, meu boa noite aos participantes hoje da nossa roda, começando por Sandro Teixeira Mota. Boa noite, Sandro, obrigado. Ele é professor de Ciências Militares na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, a ECM. Daniel Hittner, meu boa noite a você em Brasília. Thaís, querida, boa noite. Aqui à minha direita, à minha esquerda, igualmente boa noite, obrigado ao Lorival Santana. Na visita a Israel, hoje, uma visita super arriscada, não por razões físicas, mas pelas questões políticas, o presidente Joe Biden reiterou o apoio a Israel, mas deu um recado. O recado de Biden foi o seguinte: não faça os mesmos erros dos Estados Unidos ao contra-atacar o terrorismo. Confira. Na visita a Israel, o presidente americano Joe Biden defendeu o direito do país de responder ao ataque terrorista do Hamas, mas fez um alerta. Justice must be done. But I caution this: while you feel that rage, don't be consumed by it. After 9/11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. O presidente americano se referia à ocupação do Afeganistão. Em 2021, Joe Biden determinou a retirada das tropas que estavam no país há 20 anos. Hoje, especialistas alertam para o risco de uma incursão por terra de Israel na faixa de Gaza, um território densamente povoado, desconhecido dos soldados israelenses e repleto de túneis construídos pelo Hamas. A operação também poderia colocar em risco a vida dos reféns e poder do grupo islâmico, que promete usá-los para conseguir a soltura de 6.000 palestinos presos. São 199 sequestrados de 41 nacionalidades, segundo o Ministério da Defesa de Israel. Hemos montado Centro Nacional de Inteligência para concentrar e gestionar toda a informação possível, disponível e que se está recabando agora mesmo respecto ao paradeiro de esos rehenes. O esforço por liberar a eles é uma prioridade nacional. Tanques israelenses estão concentrados há dias na fronteira com Gaza. Mesmo assim, a operação terrestre ainda não começou. Soldados foram avisados pelo chefe do Estado-Maior, Herzi Halevi, que a guerra não será curta e que mesmo se outro inimigo entrar no conflito, eles saberão lidar com isso, uma referência ao Hezbollah. O general disse ainda que todos estão enfurecidos, mas continuam agindo com a razão. O Hamas acusa Israel de bombardear um hospital em Gaza na terça-feira à noite. Centenas de pessoas morreram, segundo as autoridades palestinas. Israel nega e divulgou imagens para tentar provar que a explosão foi causada pela queda de um foguete lançado pela Jihad Islâmica que falhou. Israel comparou ainda os danos no solo com as crateras abertas por mísseis da Força Aérea, que são muito maiores. Áudios atribuídos a uma conversa entre integrantes da Jihad que estariam reconhecendo o erro também foram divulgados. Os Estados Unidos afirmam que o disparo que atingiu o hospital não partiu do aliado no Oriente Médio. O Conselho de Segurança Nacional americano diz que se baseou na análise de atividades de mísseis, informações de fontes abertas e nas imagens do incidente. Sandro Teixeira Mota, novamente meu boa noite. A gente começou o programa dizendo que não há boas opções para Israel. Está diante da invasão terrestre de um conglomerado urbano altamente fortificado, com combatentes com uma disposição de morrer, que a gente só viu do Estado Islâmico no norte do Iraque e na Síria. Israel tem quais opções? Boa noite, William. Boa noite a todos aí na entrada. Boa noite à nossa audiência. É uma pergunta difícil de ser respondida, William, não pela natureza da pergunta, mas porque o desafio israelense é enorme. Quais são as opções israelenses nesse momento para que se possa lidar com a questão do terrorismo do Hamas, para que se possa degradar os efeitos da ação do Hamas, suas capacidades militares, suas capacidades de lançar outros ataques contra Israel e dos grupos associados ao Hamas nesse momento, a Jihad Islâmica Palestina, a Brigada dos Mártires al-Aqsa e por aí vai. A gente tem que pensar que sem uma ação militar em Gaza, fica muito difícil isso.
a gente tinha um padrão dos conflitos entre 2009 e 2021, Operação Chumbo Fundido, Operação Pilar Defensivo, Operação Margem Protetora e Operação Guardião das Muralhas, que foram operações de Israel voltadas contra o Hamas em Gaza. Aí eu coloco um pouco de lado a operação de 2022, que é a Operação Amanhecer, que foi contra a Jihad Islâmica Palestina, onde você teve uso extensivo de poder aéreo. Em 2009 e 2014, você também teve incursões terrestres nas quais procuraram eliminar os túneis que o Hamas utiliza para contrabandear materiais, para criar arsenais, para criar redes de nodos de comando e controle, assim como arsenais e paióis. O desafio de Israel nesse momento é enorme. A sensação que a gente vê o discurso político-estratégico israelense é de que uma ação é necessária, porque cruzou-se uma fronteira que não havia se cruzado até então. O Hamas demonstrou uma sofisticada capacidade de ataque contra Israel, com os ataques do 7 de outubro. E o que você tem agora é que Israel sente que, meio parecendo que Gaza é uma armadilha, é preciso entrar ali para derrubar as capacidades do Hamas. Agora, o combate urbano, lembro a todos aqui, que é uma das missões mais difíceis a serem dadas a uma força combatente, porque você vai ter que combater no meio de uma cidade, onde qualquer área pode ser utilizada pelo defensor como uma fortificação, para emboscadas, para colocar-se explosivos, armamento anticarro, antitanque e por aí vai, minas terrestres e por aí vai. Fora isso, ainda ressalto a questão dos reféns, que visivelmente, pela questão do Hamas, pelos vídeos feitos e liberados até agora por eles, indicam que o Hamas está num caminho de tentar utilizar-se dos reféns, valer-se dos reféns, no modelo tal como foi feito por eles em 2006, com a captura do Gilad Shalit, que era um soldado israelense e que depois de anos de negociações clandestinas, capitaneadas especialmente pelo Mossad, foi trocado por 1.027 prisioneiros palestinos, Sandro, muitos associados ao Hamas. Eu vou entrar nesses detalhes um pouco mais tarde. Eu vou passar a palavra agora ao Lorival com uma observação. O Sandro já indicou, o Sandro já falou um pouco das opções militares, políticas, estratégicas, acho que foi a expressão que ele usou, quando se refere ao desafio que Israel enfrenta agora, nessa fase do conflito. O Biden dá um recado aos israelenses, um recado bastante irônico, porque lá atrás, quando ele era presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, isso foi em 2002, 2003, ele foi um dos 77 senadores que acabaram dando ao George W. Bush o mandato para exercer violência militar no Iraque. E a invasão americana do Iraque em 2003 talvez seja um dos piores erros estratégicos no século dos americanos. Estão pagando por isso até hoje. Esse conflito, esse conselho do faça o que eu digo, mas não faça o que eu fiz, é o que os israelenses estão fazendo? Sim, eu acho que o Biden reconheceu que ele diz, nós cometemos erros, né? E de fato, mesmo a resposta no Afeganistão, ela, embora naquele momento houvesse toda uma comoção, toda uma justificativa, foi até aprovada pela ONU, pelo Conselho de Segurança, a resposta ao Afeganistão por causa do 11 de setembro, depois se mostrou ineficaz. Quem é que está no poder no Afeganistão hoje? O Talibã, certo? Então, assim, no longo prazo, a lição é de que mudança de regime não é necessariamente a melhor resposta. Na época eu acompanhei de perto isso, estava lá no Afeganistão e havia uma janela de oportunidade de negociar com o Mutawakil, que era o chanceler do Talibã e era rival do Mullah Muhammad Omar. Iraque, então, acho que eu nem vou gastar saliva falando desse erro brutal que foi a invasão do Iraque, não provocada, baseada em premissas falsas de inteligência, de capacidade de armas químicas e biológicas que nós sabíamos que não eram... Me permite só um parênteses, porque está exatamente em cima do que você está falando. Exatamente o uso de informações dos serviços de inteligência como foi feito no Iraque, é que hoje torna tão difícil acreditar nos americanos,
quando eles dizem que tem informações do serviço de inteligência para dizer que o hospital foi vítima de um míssil de mau funcionamento por parte da Jihad Islâmica. Embora os americanos tivessem alterado essa política deles com sucesso na grande campanha que fizeram de informação contra a desinformação russa durante a invasão da Ucrânia. Fecha parênteses, prossiga. Desde então, nenhum presidente se elegeu presidente dos Estados Unidos sem prometer se retirar do Iraque e do Afeganistão. Então, acho que é uma lição que os Estados Unidos aprenderam realmente. E por que essa comparação do Biden? Porque Israel está insistindo que esse é o 11 de setembro de Israel, sem se dar conta de que uma resposta muito parecida que os Estados Unidos deram acabou não tendo o efeito esperado e com milhares de mortes de americanos, sem falar das mortes de afegãos e iraquianos e trilhões de dólares gastos sem o efeito esperado. Daniel, nosso convidado, Sandro Teixeira Mota, já começou a fazer uma ligação entre como pode funcionar uma estratégia militar se ela não tiver uma estratégia política acompanhando e vice-versa. Você consegue entender até aqui, Daniel, como observador muito dedicado que você é à questão de lá, qual é a estratégia política de Israel? William, eu observo que até o momento o Hamas conseguiu alguns ganhos muito expressivos. Quais sejam? Congelou completamente a normalização dos laços diplomáticos, o restabelecimento de laços diplomáticos de Israel com os países árabes, mais notadamente a Arábia Saudita. Despertou o mundo de volta, a atenção do mundo de volta para a causa palestina. Espalhou medo em Israel e isso parece algo duradouro. As pessoas vão voltar, depois de muitos anos, a ter medo de ir ao supermercado, os jovens de irem a uma festa, os torcedores de irem a um jogo de futebol. O medo está disseminado em Israel. E conseguiram também espalhar uma certa antipatia, e não estou dizendo que é justificada, por Israel por causa da resposta. Então você vê protestos e protestos na Europa, no mundo ocidental, à resposta de Israel. Tenho a impressão de que o governo de Israel e as forças israelenses veem a invasão da faixa de Gaza, possível, potencial, como um jogo de soma zero. Eu ganho, eu avanço no terreno e o Hamas perde. E eu acho que a gente tem que pensar numa estratégia em que ambos perdem, em que é um jogo de perde-perde. O problema é como convencer a sociedade israelense disso, porque quando a gente vê os depoimentos de cada pessoa que entra aqui na CNN que está em Israel, a gente não vê a menor relativização da ideia de que se deve invadir e aniquilar o Hamas. Eu perguntava isso para o embaixador de Israel aqui outro dia, que nos deu uma entrevista, veio aqui ao estúdio da CNN, e perguntei ao embaixador, será que é a melhor opção? A resposta dele foi a seguinte: no Oriente Médio, na minha região, a fraqueza não é uma característica bem vista por ninguém. Você está concordando, não, Ivan? Mesmo quando a gente lê a literatura dos anos 30, né, tem um livro famosíssimo de um escritor muito conhecido, Arthur Koestler, que é mais conhecido pela denúncia do stalinismo, mas tem um livro famoso cujo título em inglês é Thieves in the Night. É uma história, uma reportagem, na verdade, contando como que os primeiros que chegaram do movimento sionista ali, a área hoje que é Israel, participam desse, que se tornou um mito israelense, o mito da conquista do território nesse sentido, visto por eles de uma maneira, visto pelos árabes de maneira completamente oposta, evidentemente. O que explica a mentalidade hoje? Ninguém que demonstra compromisso ou certa, estender a mão naquela região é visto como alguém digno de respeito, ao contrário, é visto como um fracoide. E aí a cultura se impõe, de certa maneira, sobre decisões político-estratégicas, Thaís. Nós estamos falando de um jeito de decidir as coisas que vem de um longo processo histórico. Eu acho que tem uma pergunta aí, William, que está super difícil de responder, o porquê
decidir as coisas, né? Todos os depoimentos que a gente colhe aqui na CNN de brasileiros que estão no Exército, famílias que têm pessoas sequestradas, famílias que perderam seus entes queridos, foram assassinados, mesmo dentro de Gaza. Lorival divide isso aqui com a gente. A grande resposta que falta é o porquê. Porquê de várias formas. Porque o que Israel quer? Por que Israel não está atendendo? A maioria das pessoas que falam com a CNN diz que não recebe contato de Israel, não recebe explicação de Israel, nem sobre os seus reféns, as famílias reféns, nem sobre os desaparecidos. As pessoas estão fazendo uma corrente de comunicação porque se sentem mal informadas por Israel. Então, a percepção que eu tenho, fazendo uma comparação barata com 11 de setembro, é que em 11 de setembro o inimigo estava muito longe, ele apareceu ali, fez uma destruição e desapareceu. O inimigo em Israel está dentro de casa e o governo não tem a resposta, nem se vai entrar, se vai se vingar, se vai salvar os reféns, se vai... e depois que combater, vai fazer o quê? Né? Vai fazer o quê com as famílias? É isso que a gente chama de estratégia política. Exato, não tem. E então, depois? Mas não é transparente, não é óbvia. Sandro, você leciona oficiais do Exército Brasileiro que vão sair depois da Escola de Comando e Estado-Maior, vão sair coronéis, vão sair já para o generalato. O que você está dizendo para eles a respeito da ligação entre poder civil e militar, quando se trata de programar uma operação militar em função de quais objetivos estabelecidos pelo poder civil? É o caso de Israel. Certo, William. A gente tem que pensar nos termos do bom e velho prussiano Karl von Clausewitz. Você tem que saber o que se quer com aquele conflito, saber o que se deseja com o uso da força. E os objetivos não podem ficar apenas na mão dos generais israelenses. Eles têm que ser muito bem colocados, pontuados e pensados. Talvez seja esse o principal alerta do Joe Biden a Israel, que foi dado hoje, no sentido de planejar uma operação que não seja revestida do caráter de vingança. Porque isso pode gerar uma catástrofe não só para Israel no curto prazo, mas no longo prazo. Então, uma operação militar deve ser calculada da maneira mais metódica possível, considerando todos os fatores, inclusive os culturais, principalmente os da região. Um outro fator que a gente pode estar vendo aí protelando-se também, talvez sejam as negociações clandestinas que a gente tem observado já em outros conflitos entre Israel e o Hamas, via Qatar, onde está a alta cúpula do Hamas. Então, considerar uma operação nesse sentido, dessa magnitude, eu acho que uma outra camada de dramaticidade nisso. Sandro, só para esclarecer meu ponto, as Forças Armadas de Israel têm condições de cumprir o objetivo político declarado hoje, que é o da eliminação completa do Hamas e da sua capacidade de governar? Uma eliminação completa de um grupo, isso vai ter que ser uma estratégia ampla que vai além da militar. Você vai ter que oferecer uma questão econômica, você vai ter que oferecer uma questão política, e isso Israel só pode obter com um forte apoio da comunidade internacional, para que você tire a atração que aquele grupo terrorista exerce sobre parte da juventude palestina hoje, que não tem futuro, não tem panorama e não tem oferta de empregos ou dignidade. E aí acaba sendo seduzida pelo canto do terrorismo. Eu vou pedir licença a todos vocês, nós vamos para o intervalo, a gente volta com o mesmo, debatendo o mesmo assunto depois da pausa comercial. Até já.